Nós começamos o estudo sobre a ordem da salvação, depois nós tivemos uma semana de oração e hoje nós vamos dar sequência a este estudo. É um estudo baseado no Manual de Doutrina Cristã do Luiz Berkoff e tiro algumas anotações deste livro aqui de Tiago Machado. Depois a gente vai ler algumas partezinhas aqui. Esse livro aqui ele é bem resumido no que se diz a cada um dos capítulos. Já o Manual de Doutrina Cristã, ele traz um capítulo maior, mais aprofundado. Então, o que é a ordem da salvação? Ordem em que o Espírito Santo aplica a obra da redenção ao coração e vida dos homens. Como se a gente pudesse estudar, um pouquinho mais a respeito de como acontece a salvação na nossa vida, todo esse processo, até a glorificação, até o dia que estaremos com o Senhor. Nós não estamos estudando a primeira parte, que seria a eleição. Então, a eleição é o início de tudo. Deus nos chamou, no sentido de que Ele nos escolheu. E aí nós vamos nessa sequência, vocação e regeneração, que são dois tópicos bem ligados. Depois conversão, fé, justificação, santificação e perseverança dos santos. E a gente poderia terminar na glorificação. Então eu estou tirando o primeiro e o último, que é a eleição e a glorificação. Mas é algo interessante de nós percebermos, pois nós podemos ver aqui com detalhes como Deus operou essa obra. E alguém pode dizer, mas isso aqui é uma doutrina de homens, é uma teologia sistemática? É uma teologia sistemática, mas ela é retirada da palavra de Deus. Por isso que nós vamos dar sempre atenção em um momento aos versículos bíblicos. Por exemplo, quando se fala da regeneração, que vamos estudar hoje, basicamente está atrelado àquele momento que Jesus se encontra com Nicodemos, e fala sobre o nascer de novo. Então é uma das palavras que ali está falando sobre a regeneração, sobre a vida, sobre o nascer de novo. E assim então nós vamos acompanhando estes estudos. Às vezes nós vamos nos deparar com alguns termos um pouco mais difíceis, mas não vamos nos preocupar com eles, porque eu fiz questão de colocar como está no livro, de forma um pouco resumida, e a gente vai tentando explicar um pouquinho mais. E no final nós vamos dar novamente a oportunidade para alguém quiser acrescentar, fazer alguma pergunta. Semana passada eu dei a oportunidade, logo eu já terminei, não dei muito tempo, mas vou dar tempo, se os irmãos quiserem falar, o tempo que precisar, a gente vai ter aqui. A ordem da salvação, então, vocação e regeneração. Como disse, esses dois tópicos eram para ser estudados juntos, mas por causa do tempo nós estudamos a vocação. E eu vou repetir aqui, não tudo, mas de forma resumida o que nós vimos. Vocação, primeiro aqui está falando que nós tomamos como ponto inicial a vocação e regeneração, que são obras exclusivas de Deus. Faz parte daquilo que Deus fez. Nós não fazemos nada nessa parte, como a eleição. Mais para frente, quando se fala da santificação, de alguns outros tópicos da fé, nós estamos incluídos em alguma ação humana. Essa parte inicial, a respeito do chamado de Deus, ele é exclusivo dele, porque nós estávamos mortos e fomos chamados, vocacionados, regenerados por Deus. E aí nós vimos, basicamente aqui, duas coisas a respeito da vocação, que é um ato gracioso de Deus,
pelo qual ele convida os pecadores a aceitarem a salvação que lhe é oferecida. E nós vimos isso baseado, por exemplo, em 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, vocação é chamado. Chamado para quê? Para a comunhão de Jesus. E nós vimos então o tópico vocação, que é o instrumento do chamado de Deus, é a palavra de Deus. E essa palavra, ela é pregada a todos. Por isso que existem esses dois termos, vocação exterior e vocação interior. Porque a vocação é o chamado, no sentido da palavra. Em alguns momentos, ela vai ser só exterior, porque aqueles que vão ouvir a palavra exteriormente, mas não vão se converter. E ela é interior para aqueles que ouvem a palavra e se convertem, porque esses passam pela regeneração, que é o estudo de hoje. Então, a vocação, que é a exposição da palavra, mais a regeneração, partimos para o próximo passo, que é a conversão. Vamos estudar depois. Então, por isso que se chama a ordem da salvação, que está relacionado a esses passos que estamos dando aqui. Só relembrando, a vocação exterior, por exemplo, a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não que todos vão se converter, mas todos vão ter esta oportunidade de ouvir, que é a vocação chamada de vocação exterior. Mas existe a vocação interior ou vocação eficaz, que é o mesmo instrumento, a palavra de Deus, mas agora a operação do Espírito Santo, tornando-a eficaz pela regeneração. Um exemplo da vocação interior, 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É o mesmo texto que nós lemos há pouco, falando sobre esse chamado à comunhão. E aí nós vimos mais alguns tópicos, que a vocação interior é para herdar bênção, liberdade, santidade, esperança, vida eterna para o reino de glória. Então, acredito que deu para lembrarmos, né? Vocação é a pregação da palavra, que ela é exposta a todos e ela vai agir como vocação interior na vida dos crentes pela regeneração. O que é a regeneração? A vocação divina e a regeneração estão na mais íntima relação possível uma com a outra. Então, nós sabemos por quê, né? Porque a regeneração vai tornar eficaz a vocação, o chamado da palavra. O significado do termo regeneração. Não assuste com essas palavras aqui, porque elas têm pouco sentido, tá? Nós vamos explicando um pouquinho o que ele quer dizer com isso. Eu sempre falo e repito sobre a questão de significado. Porque o que você está falando quando você fala um termo? Você pode falar um termo e a pessoa entender no contexto dela. Você fala vocação. Na mente da gente pode vir a questão da vocação para a medicina, a vocação para alguma habilidade. Mas nós estamos falando de vocação no sentido da exposição da palavra. Aí se você coloca um termo, vocação externa, você que já estudou e acabou de ouvir agora de novo pela segunda vez, você vai entender que vocação externa é a palavra pregada, mas não absorvida, não recebida no sentido da conversão, porque não houve regeneração. Então estou falando vários termos, mas é bem fácil entender. No caso aqui, a palavra regeneração, qual é o sentido? Quando você fala regeneração, qual é o sentido? O que você quer falar quando você está falando regeneração? Então, o que nós queremos falar é lá o ponto D, sentido ainda mais limitado. Nós vamos chegar nele, tá? Porque quando você fala regeneração,
existem várias formas de se falar sobre esse termo, num sentido muito mais abrangente, padrões confessionais, sentido muito mais restrito e sentido ainda mais limitado. Então, o que quer dizer com isso? Por exemplo, um sentido muito abrangente. Calvino empregou a palavra regeneração num sentido muito abrangente, ou seja, para indicar todo o processo de renovação do homem, incluindo até mesmo a conversão e a santificação. Então, se você for definir regeneração nesse sentido muito abrangente, você vai falar que a regeneração é o processo de renovação do homem, incluindo até mesmo a conversão e a santificação. Não está errado, é você usar um termo em um sentido, correto? Esse é um sentido. Tanto que existem algumas passagens que falam a respeito da palavra e usa o termo regeneração, falando nesse sentido mais abrangente, correto? Vai diminuindo aqui, ó. Entenderam a ideia? Vai diminuindo. Padrões confessionais, que o termo regeneração serve para designar o início da renovação do homem no novo nascimento, mais a conversão. Então você pode entender também regeneração como o início, aquele nascer de novo, mais a conversão. 3, no sentido mais restrito ainda, para indicar o ato divino pelo qual o pecador é dotado de uma nova vida espiritual e pelo qual o princípio dessa nova vida é primeiramente levado a agir. Regeneração, então, aqui no ponto C, ele está dizendo que é o ato divino de dar a nova vida, o novo nascimento, e aí dar um princípio, ou seja, que esse ato da nova vida leva o homem a agir, a buscar a conversão e a fé e tudo mais. E aqui no mais restrito, que é o que nós estamos estudando, regeneração, a definição que nós estamos dando de regeneração é a implantação da nova vida na alma, não incluindo as primeiras manifestações desta vida. É claro que é algo muito próximo, mas o que ele está falando é que a regeneração é o nascer. A partir desse momento que houve o nascer, não necessariamente ainda já houve a primeira manifestação, ela vai acontecer. Partindo então em pedacinhos esse estudo. Deu para compreender? Vocação é o chamado. Esse chamado se torna eficaz a partir da regeneração. O que é regeneração nesse sentido ainda mais limitado? É o start, a nova vida na alma. Paramos aqui. Significado do termo regeneração. Nesse sentido da palavra, que é o ponto que nós acabamos de falar aqui, o ponto D, nesse sentido da palavra, a regeneração pode ser definida como aquele ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem e a disposição dominante da alma é santificada. É muito próximo, né? Isso aqui, esse ponto C com o D, é praticamente difícil de entender a diferença deles, mas deu para perceber a diferença? É que ele coloca no ponto C o princípio da nova vida, que também já o agir. E no ponto D é só o princípio da nova vida, não incluiu o agir ainda. O agir vai acontecer, mas a regeneração ela ocorre um pouco antes desta ação de nova vida aqui na sequência. Só o verde ali então é o ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantada no homem. Vamos seguir.
A natureza essencial da regeneração é uma mudança fundamental, é uma mudança instantânea, é uma mudança na vida subconsciente. É uma mudança fundamental. Olha, esse tópico aqui é o mais importante, tá? É o centro da história. Se você depois quiser definir regeneração e lembrar só que ela é uma mudança fundamental, já participou do culto, já entendeu. O que é regeneração? É uma mudança fundamental. A regeneração consiste na implantação do princípio da nova vida espiritual no homem, numa mudança radical da disposição dominante da alma. Ok? Estávamos mortos, a nossa alma, o nosso coração estava perdido. O que vai acontecer na regeneração? Nós vamos ter uma mudança. Dá aquela ideia de dar um novo coração. Coração de pedra, agora um coração de carne. E agora nós vamos para as passagens bíblicas. Essa mudança fundamental afeta todo homem. Primeiro, no sentido do intelecto, depois vontades e emoções. O intelecto. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Eles são loucura, não podem entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, quem que é o homem espiritual? É o que passou pela regeneração. E o que aconteceu com ele? O seu intelecto mudou, ele julga todas as coisas. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. O homem espiritual já tem discernimento para julgar as coisas, para compreender o certo e o errado. Isso vem de Deus, da regeneração. Ainda nessa questão do intelecto, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso é regeneração. Ele resplandeceu em nosso coração. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. A pessoa pode ter ouvido a palavra, mas se ela não passou pela regeneração, ela não vai ter essa mesma aplicação como cristão. Não vai ter esse mesmo entendimento. Não vai compreender a glória de Cristo. Ainda sobre o intelecto. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Ou seja, nós temos luz no nosso coração, a luz da ideia de sabedoria, de inteligência. Para quê? Para sabermos sobre a nossa esperança. Isso só é possível pela regeneração. E aí, a vontade, Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Ele muda a nossa vontade pela regeneração. O Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Um pedido, né? Uma boa oração. O Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Como isso é possível? Pela regeneração. Nós estamos falando lá no começo. Nós vamos chegar na fé, na justificação, na santificação, que engloba tudo isso aqui também, né? São tópicos separados, mas eles estão todos ligados. Não é que você vai vê-los tão separadinhos assim, mas é para que eles façam sentido melhor quando eles estiverem juntos. Emoções. Que sentimento é esse? Sede de Deus, alegria na presença de Deus. Isso só é possível pela regeneração. Como é difícil para um incrédulo participar de um culto. Ele não vai entender nossas músicas, ele não vai entender a pregação. Ele pode até tentar ir à igreja, mas ele vai achar esse povo é louco, né? Não é louco porque
faz barulho não, é louco pelo que fala, pelo que diz. Porque loucura, os nossos pensamentos são loucuras, são loucura. Mas para nós é emoção. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Como que é chorar quando você vê uma injustiça, quando você vê algo errado? É porque você tem iluminação, você foi regenerado, você sabe perceber o que é errado. O ímpio, para ele, é a alegria, ele ri do mal feito. A diversão do ímpio são as suas loucuras, seu pecado. Então, saindo desse tópico 1, nós estávamos no tópico 1, falando a respeito do significado do termo regeneração. Não, desculpe. Tirei meus olhos aqui do meu papel aqui. Só um segundinho. A natureza da regeneração. Isso. E nós falamos sobre a natureza da regeneração, que é uma mudança fundamental. Agora, B, é uma mudança instantânea. Aqui, resumidamente, que a regeneração é igual um nascer. Uma criança nasceu e tornou a viver, já está viva. Então, falando sobre isso, que não é um processo, não é algo que vai acontecer. A regeneração, ela não é gradual, mas ela é completa numa fração de tempo. Também falando que ela é subconsciente, baseado naquele tópico que nós falamos, do mais estrito, no sentido mais estrito, que primeiro ocorre a regeneração, para depois o homem regenerado, ele começa a agir. Sabe quando você acorda de manhã? Você acorda, mas você demora alguns segundinhos para perceber, para começar a agir. É mais ou menos essa ideia, né? Você passou pela regeneração, Deus te despertou, e aí você vai, né? Aí começa a agir, nesse sentido. Ponto 3. A ordem relativa da vocação e da regeneração. A vocação exterior na pregação da palavra procede ou coincide com a operação do Espírito Santo na produção da nova vida. Voltando ao termo lá, né? Lembra que nós falamos? Vocação e regeneração estão juntos. No sentido de que a vocação eficaz, a vocação interior, ela acontece por quê? Por causa da regeneração. Então é isso que ele está falando aqui. Pregação da palavra e a operação do Espírito. Precede, ou coincide, tá? Então prega e aí a operação do Espírito Santo. A necessidade da regeneração. Bom, a Bíblia não deixa dúvida quanto à necessidade da regeneração. Aqui já deixa claro, essa necessidade resulta também na natureza pecaminosa do homem. A necessidade da regeneração é porque nós estamos mortos. Nós precisamos de vida. Precisamos de regeneração. Então, essa é a ideia aqui. Textos bíblicos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jeremias: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Nós só podemos mudar por Jesus, com a regeneração. Romanos 3,11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Está falando de quem?
de um homem sem regeneração. Porque esse texto não é para ser lido e falar, graças a Deus, não sou só eu que não te busco, Senhor. Não é. Não. Aqui não há quem busque a Deus, quem não entenda, quem entenda sem orientação de Deus. Mas Deus nos dá a regeneração e nós passamos a entender, nós passamos a buscar ao Senhor. Embora não sejamos perfeitos ainda, mas nós temos essa bênção já. Não vou me demorar, viu? Já estamos acabando, para a gente ter um tempinho para a gente ver se vocês estão compreendendo aqui ou quiserem fazer alguma pergunta. O uso da palavra de Deus como instrumento na regeneração. A Bíblia indica de maneira clara que o homem só se torna capaz de entender a verdade por uma operação especial do Espírito Santo. Qual que é o problema aqui levantado? É a questão de se achar que a Bíblia, só a leitura da Bíblia é capaz de produzir a salvação. A leitura da Bíblia associada à ação do Espírito Santo produz a salvação. Eu não estou dizendo que nem, fulano leu a Bíblia e se converteu. Eu sei, foi a Bíblia. Mas ele pode ler a Bíblia inteira 300 vezes, e se não houver a ação do Espírito Santo, ele não vai ouvir. E essa Bíblia, ela não é só a leitura, a pregação. Uma pessoa entra aqui, que não é convertida, e ouve uma pregação, e o Espírito Santo toca na vida dela, e ela se converte. Ou você faz uma entrega de um folheto, ou faz uma oração por alguém. A oração, o folheto, a leitura não converte a pessoa, o que converte é o Espírito Santo. E isso é a regeneração que ela acontece. Por isso que está falando a respeito disso. Aqui tem citação de alguns textos que aparentemente estão falando a respeito da regeneração a partir da Bíblia, da leitura da Bíblia. E aí entra naquela questão lá de qual definição de regeneração que nós estamos falando. Se for no sentido mais amplo, como eu disse que Calvino colocou, regeneração como, o homem regenerado, já está um pacote, né? Já se converteu, já está santificado. Aí nesse sentido se entende textos como Tiago 1,18. Tiago 1,18 diz, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra. Olha como parece que a regeneração veio pela palavra. Nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Mas ele está falando de termos gerais. 1 Pedro 1,23 também. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas pegam esses textos como esses para ter como base que é a palavra que gera a conversão e esquece de fazer esse tópico aqui que nós estamos colocando, é a palavra juntamente com o Espírito Santo de Deus. Só mais 2 tópicos agora. Vamos lá. A regeneração não é exclusivamente uma obra de Deus. Desculpa. A regeneração é exclusivamente uma obra de Deus. Está completando o slide anterior. Correto? Deus é o autor da regeneração, ela é apresentada na Escritura como obra direta e exclusiva do Espírito Santo. E aqui mais um tópico importante, a gente vai ver sempre, nesse estudo de Berkhof, esses livros mais antigos que falavam sobre doutrina, sempre embasando a respeito da Igreja Católica, porque a Igreja Católica era a heresia central daquela época.
Hoje a gente tem tanta heresia que se fosse escrever um livro combatendo todas as heresias, seria complicado, né? Nós temos muitas falas, mas vamos aqui seguindo o livro. Por que ele está falando de regeneração batismal? Porque de acordo com a Igreja Católica, a Igreja de Roma, a regeneração não só inclui a renovação espiritual, mas também a justificação ou perdão de pecados, e é realizada pelo batismo. É aquela história de que você tem que batizar. É o pagãozinho, né? Enquanto não foi batizado, não está salvo. Dá esse valor ao batismo, no sentido de que é ele que gera a conversão. Por isso que muitas pessoas na Igreja Católica vão à igreja para batizar, também vão à igreja para o tal do crisma lá, a profissão de fé, e depois está garantido já, não preciso mais, estou salvo. Só que nem a Igreja Católica afirma que está garantido, porque estas igrejas, elas colocam, digamos assim, a salvação como algo que pode ser perdido. Então ensinam que a bênção da regeneração pode ser perdida posteriormente, tá? É estranho isso, né? Porque você ganhou, mas depois perder, mas é assim que se torna a doutrina. Só que o fato precisa batizar, precisa fazer o compromisso para ser salvo. Dá o valor a isso. Infelizmente, às vezes, alguns irmãos, até presbiterianos, têm esse mau costume. A gente vê pessoas que aparecem na igreja, faz profissão de fé e some, desaparece. Aí, daqui casa, arruma um filho é feio esse termo, né? Tem um filho, e aí volta para a igreja para batizar o filho. Aí volta, faz a comunhão, faz de novo lá, recebido na igreja, e batiza o filho. Depois, some de novo. Isso a gente vê muitas vezes, né? Por causa dessa visão aqui de regeneração batismal. Acredita que aquela bênção ali do batismo ali, aquilo lá já está gerando uma salvação na criança, ou aquele compromisso da profissão de fé é mais importante do que a frequência na igreja. Tanto que tem gente que fala que é membro da nossa igreja, que às vezes a gente não conhece. Não, eu sou da igreja presbiteriana, lá do Jardim Maringá. Porque dá essa valorização à igreja, mais do que qualquer outra coisa. Vamos lá, irmãos. Eu vou falar um pouquinho desse livro, para aí a gente, aqui já dá até para fazer uma recapitulação no que nós estudamos. Então, esse pastor chamado Tiago Machado Silva, como disse, ele faz um resumo, ele cita bastante o Berkoff, entre outros livros, como a Confissão de Fé. E ele falando sobre a regeneração, ele disse o seguinte: o objetivo da regeneração é que Cristo nos reforme e restaure a imagem de Deus em nós, que foi deturpada e corrompida no relato da queda em Gênesis 3. Então ele traz esse fato, né? Na queda, aquilo que era vida se fez morte. A regeneração é como se estivéssemos voltando a esta vida. Regeneração é um conceito do Novo Testamento que foi desenvolvido a partir do diálogo de Jesus com Nicodemos, que acontece em João 3. Mais especificamente no verso 3, quando Jesus diz: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo é a regeneração. É Deus trazendo vida ao que estava morto, renovando o coração do pecador, implantando um novo estilo de vida, novos desejos, propósitos e ações. É o novo coração de Ezequiel 36. É o colocar o espírito dentro, retirar o coração de pedra. Então é a partir da regeneração que nós começamos a dar os primeiros passos nesse caminho da conversão, fé, santificação.
Um dos elementos da regeneração é a conversão. Sem a regeneração é impossível que pecadores se convertam a Cristo. E a conversão nós vamos estudar no próximo estudo. Alguma coisa, irmãos, que os irmãos gostariam de esclarecer? Acrescentar, de perguntar? Silêncio. Só o Alex que quer falar? Tá dando para entender? A minha preocupação é exatamente como é difícil você transmitir, né, uma coisa. Estamos entendendo a importância? A ideia de você estudar é um estudo diferente, né? Não é um estudo muito comum na igreja. Mas eu percebo assim, a importância de nós estudarmos essas questões. Você percebe que é um tópico que às vezes, se alguém te perguntar, fale-me sobre o que é a vida com Deus, né? O caminho. A gente vai falar, converteu, arrependeu, né? E viveu a santificação. A gente falaria tão rápido, né? E aqui a gente vai falar sobre esse tema em algumas semanas, tá? Que é essa oportunidade para a gente conhecer uma coisa importantíssima. Você foi salvo, tá? Mas como que isso acontece na vida do homem? Até mesmo para a gente evangelizar, você saber o que você deve fazer, como essa obra do Senhor acontece nas nossas vidas.